pela primeira vez na história, em abril deste ano de 2025, a China ultrapassou os Estados Unidos na forma como é vista pelo mundo inteiro. A grande disputa dessa década de 10 e dessa década de 20, aqui do século 21, da nossa era, por enquanto, é uma disputa entre Estados Unidos e China. Começou lá com o Trump, continuou acontecendo durante o governo Biden e voltou novamente com o governo Trump com toda a sua força. Mas, independente se era um governo democrata ou se era um governo republicano, os dois entenderam que a China desafia economicamente os Estados Unidos com muita força, com probabilidade de conseguir conquistar o topo número 1 da maior potência mundial. Vamos ver aqui o que diz o ICL, o Eduardo Moreira sobre tudo isso. Olha só, o vídeo vai estar aqui na descrição, depois vocês podem ver. Aqui, ó, o vídeo do ICL é esse aqui, ó. Eduardo Moreira, China ultrapassa Estados Unidos em estudo sobre percepção mundial das grandes potências. É um dos melhores relatórios que eu li, porque ele traz várias percepções. Põe na tela ali a capa do relatório, só para as pessoas saberem de qual relatório a gente está falando. É da Nira Data, ou Nira Data, né, se a gente aportuguesar aí a palavra, e esse relatório se chama Democracy Perception Index 2025, ou seja, o índice de percepção da democracia em 2025. Então, é um relatório onde eles estudam em mais de 100 países, tá? Entrevistam mais de... Peraí. Isso é um relatório sobre o índice de percepção da democracia. Eles estariam dizendo que a democracia nos Estados Unidos estaria passando a democracia... Ou seja, estaria perdendo para a democracia na China, a democracia dos Estados Unidos? Mas a China se pode considerar democrática? Vamos continuar vendo aqui, vamos lá. 110 mil pessoas, e com isso, estatisticamente, conseguem representar 91% da população mundial. E, gente, fica com a gente, que vocês vão ouvir coisas, assim, brutais aqui, brutais, e até várias bem interessantes, e que vão em linha com o que a gente estava falando aqui, com o que eu estava falando aqui, do estrago que Donald Trump está fazendo para a visão dos Estados Unidos no mundo inteiro. Mas por que é importante esse relatório? E eu vou até começando falando de uns dados que eu não trouxe os gráficos aqui. Porque, por exemplo, Demore, eles perguntam, olha que interessante essa pergunta, eles fazem a seguinte pergunta no relatório. O que quer dizer democracia para você? Qual a principal função da democracia? Porque democracia, gente, é só uma palavra. Igual cadeira, igual mesa, igual computador. Tudo isso é uma palavra só. Mas a ideia é que isso traga um conceito de uma forma de governo que foi criada lá na Grécia, em Atenas, mas atualmente ela ganhou uma nova roupagem ali final do século XVIII, início do século XIX, que é a chamada democracia liberal, com representantes sendo eleito pelo povo, tomando as decisões, e que tendo várias instituições na qual divide o poder entre executivo, legislativo e judiciário, e que um desses poderes sempre controla o outro, aquela questão de freios e contrapeso para nenhum ser maior do que o outro. O significado da palavra para as pessoas é o que no final das contas interessa. Tem um monte de gente que defende liberdade. Mas o que essas pessoas estão defendendo? Isso que é importante. Então um monte de gente defende democracia. Então, em vários países do mundo, democracia as pessoas associam a um regime que melhora a sua qualidade de vida e melhora a sua condição econômica. Isso é o que Tá. Então, esse índice aí que foi analisar a percepção das pessoas sobre democracia, ele está tendo em conta que democracia para as pessoas não significa essa participação, não significa essa forma de governo, significa uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade econômica. Então, peraí, vamos entender uma coisa. O que elas estão entendendo por democracia é diferente do que é o conceito de democracia. Elas estão substituindo o seu bem-estar, o conforto do bem-estar, conforto econômico, por democracia. Então, o que ele vai analisar, ao final, é isso. O quão bem estão vivendo as pessoas. E não se a democracia é melhor ou pior. Entender por democracia. É a definição mais popular no mundo de democracia. Sabe o que vem lá em terceiro lugar? Mas assim, disparado atrás, muito atrás?
essa percepção de poder votar em quem você quiser, essa percepção de que os direitos são preservados. Então as pessoas não têm a mesma visão sobre o que é democracia. Então essa é a coisa... O problema, Edu, é que isso, a sua vida... Então, falta conhecimento justamente para saber o que é essa forma de governo. Mesmo os que são contrários, falta esse conhecimento. Pode melhorar em ditaduras também, né? Então esse conceito vai para o espaço, né? Total. Isso é muito importante ter. Mas aí vamos lá. No mundo inteiro, eles fizeram essa pergunta. E esse é um relatório espetacular. Eu vou até ver se a gente, o pessoal da produção pode pegar o link depois. Enquanto eles preparam aqui, eu vou mostrando para vocês os dados. E no final, a gente põe o link para quem quiser baixar. Ou no final do N1 hoje, a gente põe o link para quem quiser baixar o relatório. Porque... Peraí, vamos ver se tem um link aqui. Ó. Não colocaram o link ainda. Aqui tem um link... Vamos mostrar aqui para vocês. Aqui tem um link do portal de notícias deles. Aqui o Facebook, Instagram, Twitter. Aqui não está o link. Vamos ver se aqui tem um link aqui. Prosseguir. Falando da Zambelli, falando do Moraes. Teria que buscar. Era bom ter um linkzinho direto para a notícia que fala disso. E dali você clicar e poder baixar tudo isso daí. Aí seria bem interessante. Bom, continuamos vendo lá. Vale a pena baixar esse relatório, tá? Vamos lá. Pergunta que eles fizeram e que foi um choque. Essas perguntas foram feitas em abril, então nada é mais recente do que isso. Trump já tinha anunciado as tarifas dele em relação ao mundo inteiro, já tinha feito aquela roubalheira lá de questão de criptomoeda e etc. Já tinha xingado tudo que é país, dito que queria anexar. Lembrando aqui, para quem não entendeu, o Eduardo Moreira, ele se coloca no espectro político à esquerda. Não é nem centro-esquerda, é uma esquerda realmente, e muitas vezes até uma esquerda bem lulista. Às vezes ele critica um pouco, mas eu acho que ele está começando a criticar mais agora, antes ele criticava menos, mas é de esquerda, beleza? E a gente ouve tanto pessoas da esquerda como da direita, porque a gente aqui no canal Professor Gessé Santiago, a gente não tem nem ideologia, nem político de estimação. Se você tem e não consegue ouvir o contraditório, sinto muito, mas aqui não é seu lugar. A Groenlândia, o Canadá como mais um estado americano, então já tinha tido essa confusão toda. E a gente falando, cara, esse negócio vai ter um impacto enorme, e a China está se aproveitando disso para, assim, dar outro salto em relação aos Estados Unidos. O primeiro grande salto foi durante a Covid, que fez o lockdown desde o primeiro dia, etc. Está acontecendo esse segundo salto. Olha só, pela primeira vez na história, em abril deste ano de 2025, a China ultrapassou os Estados Unidos na forma como é vista pelo mundo inteiro. Uma visão positiva ou negativa? Põe o gráfico na tela, porque esse gráfico é impressionante. Pela primeira vez na história, isso é a percepção que o mundo tem, positiva ou negativa, em relação às maiores potências do mundo. Como é que é medido esse índice? Simples. O número de países que têm uma percepção positiva, menos, e quanto que é esse número, menos o número de países que têm uma percepção negativa. Então você tem 50% percepção positiva, 50% percepção negativa. Quer ver, eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu acho que ajuda nessa percepção. Até vou buscar junto com vocês aqui, para a gente poder ver igualmente. E creio que aqui é onde está o medo dos Estados Unidos. Ó, vamos colocar mapa, deixa eu botar aqui, mapa de países que tem a China como principal destino de exportação. Eu tinha visto esse mapa há um tempo atrás e eu quero ver se eu encontro aqui novamente para vocês. Cadê? Era esse? Será? Ó, olha que interessante isso daqui. Ó, domínio, comércio. Vamos lá, onde é que está aqui? A folha do mate, tá, o domínio comercial chinês no planeta. Ó como mudou em 20 anos. Vamos aumentar? Não vai deixar aumentar? Tá, aqui eu consigo aumentar para vocês. Ó, é isso daqui, gente. Muito grande. É isso daqui. O que está acontecendo? Vou diminuir aqui que vocês conseguem ver melhor. Isso era Estados Unidos nos anos 2000. Onde tem azul, era os principais países que tinham. Ou seja, onde está em azul, os países tinham como principal destino de exportação os Estados Unidos. E o que tinha ali, meio que laranjado, era a China. Olha como mudou. Até mesmo na Europa, olha a Espanha. Olha vários países aqui do leste europeu. A própria Alemanha aqui, ó. Olha o Brasil, olha a América do Sul.
Olha a África. Então, daí você vai perguntar para eles qual é a sua percepção em relação ao governo chinês. A China, você vai dizer, obviamente, boa. Ele é meu principal comprador, ele compra de monte aqui, compra bastante. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos só quer botar aí uma tarifa, quer dificultar a nossa vida para vender. Entende? Aí eu acho que isso torna tão óbvio o que está dizendo o Moreira aqui. Mas, mais do que nada, pela questão econômica. Negativa, dá zero. Você tem 60% percepção positiva, 40% negativa, 60 menos 40 dá 20. Os Estados Unidos, ele sempre teve ali uma percepção positiva, que era 20 pontos percentuais mais ou menos maior que a negativa. Tá ali na tela, tá vendo? Os Estados Unidos é a linha azul lá em cima, tá? O amarelinho seria a Rússia, né? A Rússia subiu. Que coisa. Então, também a Rússia, ela investe bastante na questão militar em vários países da África, tá até substituindo a França por lá. Sempre teve uma percepção acima de 20. A China tinha ali perto do 0 a 0, ou seja, o mesmo número de países que achava que a China tinha uma imagem positiva para eles, tinha de países com uma percepção negativa de China. E Rússia uma percepção bem mais negativa do que positiva. Para entender, isso aqui seria a linha 0. A Rússia ainda estaria abaixo da linha. Os Estados Unidos teve por boa parte do tempo acima, mas caiu ultimamente. E caiu principalmente aqui, com o Trump. Já vinha caindo com o Biden, mas o Trump conseguiu dar aquela caída mais favorável. Olha o que aconteceu em 2025. A percepção dos Estados Unidos no mundo desmoronou com Donald Trump. O índice veio de ali 22%, para em torno de menos 5% ali. Isso quer dizer o seguinte, gente, os Estados Unidos hoje tem mais gente no mundo que acha os Estados Unidos um país danoso, ruim, mau exemplo, tudo que gere uma percepção negativa, do que pessoas que achem os Estados Unidos algo positivo. Eduardo, mas eu sempre achei isso. O problema é teu que você sempre achou isso. Que bom que você sempre achou isso, mas o mundo não achava. Agora, olha a China. Olha o que a China está conseguindo fazer. Isso aqui é o que o pessoal chama de soft power. É tão interessante isso que hoje em dia até a União Europeia cogita em aumentar o seu comércio com a China e diminuir com os Estados Unidos da América. Soft power é aquele poder que você gera, que é o poder cultural, é o poder das pessoas gostarem de você ou não gostarem de você, é o poder que você tem com os estereótipos que são criados em cima da sua figura e da figura de quem nasce. E o maior soft power do mundo é o dos Estados Unidos, através dos seus filmes, músicas e tudo isso. Só que a China, através da rejeição aos Estados Unidos, que está aumentando, e do seu dinheiro, obviamente, está conseguindo aumentar o seu soft power também. Tanto o brando como o duro. No seu país. Olha só, China não para de crescer. Rússia também não para de crescer, mesmo com a guerra. A percepção de Rússia, ela ainda é negativa, se você for olhar o resultado líquido, mas já é quase igual a dos Estados Unidos. Agora, põe os próximos gráficos que eu vou mostrar para vocês como tem mais dados interessantes para a gente. Esse gráfico mostra o seguinte, país por país, os países que têm uma percepção positiva dos Estados Unidos e os que têm uma percepção negativa dos Estados Unidos. Olha aqui que engraçado o Canadá, cara. Era brothers até ano passado, agora inimigos à morte. Arqui-inimigos. Vocês vão ver que a maior parte da percepção positiva dos Estados Unidos está onde? Na América do Sul e África subsaariana. Não, o gráfico de cima, a parte de cima. Na América do Sul, onde está verdinho ali. América do Sul e a África abaixo do Saara. O que isso quer dizer? Isso, gente, é o poder cultural. Isso é o soft power. Então vocês veem que na Europa toda negativa, na China negativa, na Austrália negativa, na Indonésia negativa, na América do Norte negativa, México negativa. Então é o seguinte, gente, é por isso que o Brasil é um país tão importante para os Estados Unidos. Agora, na parte de baixo desse relatório, olha ali, maioria dos países que tem uma visão negativa dos Estados Unidos. Tão importante? O Brasil é tão importante? Para os Estados Unidos? Tenho minhas dúvidas. O que você acha? Bota aí nos comentários. Eu realmente tenho minhas dúvidas se o Brasil é assim tão importante para os Estados Unidos. Estados Unidos está em vermelho. Países que têm visão positiva dos Estados Unidos. Autoritários.
Então, os países, olha só, os países democráticos não têm visão positiva do Estado. Isso depois de Donald Trump. Repito, esta é uma pesquisa feita depois de Donald Trump. A quem Donald Trump está agradando? As ditaduras. Donald Trump é o ídolo das ditaduras. Isso com certeza, né? Tem que mostrar pra vocês. Aqui é um react. Então a gente vai parando e vai mostrando coisas que vem na nossa cabeça. E se você parou pra ver, é um react. É porque você queria ver isso mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó. Trump and Bin Salman. O Trump esteve esses dias na Arábia Saudita. E olha ele, ó, com seu amigo aqui, ó, Bin Salman. Vamos colocar umas imagens. Olha aí. Amigão, é isso daí. Cadê? Ah, olha aí. Feliz da vida. Blá. É isso aí, brothers. Meu negócio é fazer dinheiro, comércio, tudo isso daí. Isso. E aí ele até ganhou um avião, não foi desse aí, foi de outro chefe absolutista, porque lá na Arábia Saudita é uma monarquia absolutista, no Catar também, no Emirados Árabes Unidos, cada sheik, cada emir tem um emirado, ou seja, tem uma cidade e os seus entornos que é sua, e eles se uniram e formaram um país, por isso é Emirados Árabes Unidos. E aqui, ó, avião que o Trump ganhou do Catar. Olha, vamos lá, vai se Catar. Então ele ganhou um avião, olha aqui por dentro do avião. Ai, que vale 400 milhões de dólares, que é para ser usado como Air Force One. Só que, diz ele que vai deixar lá no seu museu depois que ele sair da presidência, tudo isso. Interessante, né? Interessante. Ele realmente gosta desse povo aí, o senhor Trump. Continuemos. Ditaduras. Donald Trump é o ídolo dos países autoritários. A China não é. Agora vamos lá, vamos botar no próximo gráfico, que mostra o seguinte: em quais países a China tem visão melhor do que os Estados Unidos? Todos. Seja democrático, seja autoritário, seja nas Américas, seja na região da Ásia-Pacífico, todos. Em todas as regiões a China tem uma visão melhor que os Estados Unidos. Perigo para os Estados Unidos. Primeiro, qual a região do mundo onde a China tem mais visão positiva em relação aos Estados Unidos? Oriente Médio. O que tem no Oriente Médio, gente? O que tem no Oriente Médio? Pô, a energia do planeta. A energia do planeta está no Oriente Médio, né? Outra, bota ali para baixo para mostrar uma coisa interessante. 79% do mundo prefere a China do que os Estados Unidos hoje em dia. Caraca. Ou seja, para cada quatro países que preferem a China, um prefere os Estados Unidos. Isso é absurdamente relevante. Isso mostra a troca de bastão que está acontecendo no poder do mundo. Porque E por isso tá essa briga tão grande da China contra os Estados Unidos. Melhor, os Estados Unidos contra a China. Que o primeiro a identificar esse potencial, esse crescimento da China foi realmente o Trump. O poder econômico e é o soft power também. É o poder cultural. Agora, próximos duas tabelinhas rápidas para vocês, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Essa mostra de quais são as figuras mais famosas do mundo, mais populares do mundo. Agora o detalhe, como a gente começou falando de democracia, ninguém aqui está falando, em nenhum gráfico que ele mostrou até o momento, em que eles consideram a China mais democrática que os Estados Unidos. Como deu a ideia ali a perceber no início e tudo isso aí. Nenhum deles estão falando, a gente acha a China mais democrática que os Estados Unidos. A gente só acha ela melhor, a gente tem um olhar mais favorável para ela do que para os Estados Unidos para as nossas negociações. É praticamente isso, para lidar no dia a dia, que está tão difícil com o Trump. Com a China não. A gente tem algo mais certo, mais estável, e não é uma coisa que muda toda hora, igual o Trump. Do mundo que mais gente conhece. Você lembra aquela época que falavam o seguinte? O Pelé é a segunda figura mais famosa do mundo, só perde para Jesus Cristo? O pessoal falava? Tinha gente que falava o contrário, né? O brasileiro também adora daquela exagerada. Não, o pessoal conhece mais o Pelé do que Jesus Cristo do mundo. Enfim, esse gráfico diz o seguinte: qual o percentual das pessoas no mundo que já ouviram falar de Donald Trump? Quase 90%. Ele é a figura política mais popular do mundo, mais popular no sentido de conhecida. Então que é a mais... Popular, conhecida, porque amada é difícil. Quando as pessoas dizem o nome, elas falam, tudo bem, eu sei quem é. A segunda mais popular, o Vladimir Putin. O Xi Jinping vem bem atrás. Seria o líder, né? O líder. Qual seria o líder? Porque em pessoas, daí tem as outras ali embaixo, mas aqui seria o líder. Só 63% do mundo conhece o Xi Jinping. Líder político. Se lembra pelo nome que ele é.
Você pegar o Narendra Modi da Índia, aí é bem menos ainda. Você está falando que 1/3 do mundo só conhece o cara pelo nome. E aí ele pega figuras que não são políticos, figuras culturais, de negócios, líderes espirituais. E aí os 3 mais conhecidos do mundo são o Musk, o Papa Francisco, a gente está falando de uma pesquisa ali de abril, e o Bill Gates, tá? Vamos lá. E a Angelina Jolie também bem perto dos 3, com 70% de conhecimento. Kim Kardashian está ali, hein? Taylor Swift, que até outro dia, até ano passado, nem sabia quem era. Daí foi minhas alunas que falaram, ó, eu não sabia quem era. Que coisa. Uma das mais conhecidas no mundo. Agora vamos ver qual que é a percepção que o mundo tem dessas lideranças. Qual a liderança mais rejeitada do planeta? Donald Trump. Donald Trump é muito mais rejeitado, 57% do planeta rejeita Donald Trump. Ele é, pasmem, muito mais rejeitado que o Putin. O Xi Jinping... É que o Putin tá fazendo uma guerra na Ucrânia, a galera ali, bom, não aturou ele no início, tudo, houve toda aqueles meios de massa metendo pau no Putin, beleza, só que a forma retórica do Trump e essa briga que ele tá fazendo com todo mundo fez ele cair e muito. E aí o Putin ficou menos rejeitado do que ele. Xi Jinping, ele tem 31% de rejeição. É metade praticamente da rejeição do Trump. Ah, mas é porque ele não é tão conhecido. Então também a aprovação deve ser menor, não. A percepção favorável, mesmo assim, é maior do que a do Trump. E das figuras que não são políticos, quais são as mais rejeitadas do mundo? A mais de todas, Elon Musk. E quais são as que têm a visão mais positiva? Papa Francisco, Angelina Jolie e o Bill Gates. Bill Gates que virou o progressista entre os empresários. Acreditem se quiser, mas é o que aconteceu. E é o que realmente adotou a postura mais contrária ao Donald Trump. Então vejam, gente, e atrás vem o Dalai Lama. Então veja o seguinte, que é curioso, isso tudo mudou muito do ano passado para cá. Então existe sim uma força no mundo que tem que ser aproveitada, que tem que ser canalizada, que tem que ser articulada para combater o que representa Donald Trump. Ah, Eduardo, mas acabou de sair a eleição na Polônia hoje, os caras lá da extrema-direita ganharam. A Polônia é um dos poucos países da Europa, que tem uma visão favorável dos Estados Unidos e não negativa, que a gente viu. Tá, ao final, aquela questão da democracia ali, o índice de percepção de democracia, não teve, né? Não analisaram se a democracia era boa ou não, se as pessoas tinham uma boa percepção da democracia na China ou em outros países. Não foi isso. Praticamente a única análise foi se os chineses eles são vistos de forma favorável ou não pelos países e pelas pessoas no mundo todo. O que ficou comprovado, obviamente, é que a China tem uma visão atualmente mais favorável a ela do que os Estados Unidos com tudo que está fazendo o Trump. É praticamente isso. Ou vocês entenderam outra coisa? Eu entendi isso. Se vocês entenderam outra coisa, coloquem nos comentários. Sou o professor Gessé Santiago, de algum local desse grande Brasil. Aqui a gente não tem nem político, nem ideologia de estimação. E gostamos de entender as coisas como ela é, independente de qual lado político. E se você entendeu o contrário de mim, coloque aí também. Se entendeu algo parecido, mas tem mais detalhes, coloque aí também. Mas eu, ao final de contas, não vim falando nada sobre a democracia na China. Caí no clickbait.